O filme começa em dezembro de 1941, durante a invasão nazista da União Soviética. Vemos um caminhão militar alemão parando em um local nevado. Os soldados então saem do veículo junto com um casal russo capturado. O homem está com um saco na cabeça e, ao ser retirado, revela-se que está vestido como Hitler. Isso ofende os nazistas, mas o homem explica que são apenas atores atuando num teatro. Ao ouvir isso, os soldados pedem que eles realizem uma ação. A esposa hesita, temendo que eles sejam mortos de qualquer maneira, mas o marido concorda em tentar. Ele então faz um ato desesperado, fingindo ser Hitler. Porém, os alemães não ficam impressionados com o desempenho e mandam-no parar. O comandante então orienta seus homens a matar o casal. Neste momento, um tiroteio surge do nada, deixando todos os soldados alemães mortos. Momentos depois, o misterioso atirador que os derrubou aparece. Acontece que ele é um caçador de nazistas conhecido como Red Ghost, famoso por matar milhares de soldados alemães. Como resultado, os inimigos estão atualmente caçando com uma grande recompensa colocada por sua cabeça. O fantasma vermelho então começa a arrancar os distintivos dos soldados mortos. Ele rouba um pouco da comida e até divide com a mulher. O casal fica muito grato a ele e pergunta seu nome, mas ele os ignora e vai embora. Na cena seguinte, vemos um grupo de soldados soviéticos que se separaram de sua unidade e estão tentando encontrar o caminho de volta em meio à neve pesada. O grupo inclui o líder do esquadrão, Ded, e os membros de sua equipe, Politruk, Kostya, Moriashok e uma enfermeira chamada Vera. Há também um homem ferido chamado Kolya, que está sendo carregado em uma maca. Momentos depois, Ded e Kostya descobrem um menino que está quase morto de frio. O nome do menino é simplório e ele tenta explicar que é um soldado soviético. Kostya então examina seu casaco e não descobre nenhuma arma ou algo suspeito. Nesse ponto, descobrimos que Kostya tem uma cicatriz no olho e também é mudo. Embora suspeitem que Simpleton seja um espião alemão, Ded ainda decide levá-lo junto. À medida que continuam, a jornada se torna mais difícil à medida que a neve começa a cair forte. Eles então passam pelos cadáveres de soldados congelados e decidem passar a noite nas ruínas. Mais tarde, eles se reúnem em volta de uma fogueira para se aquecerem. Todos começam a conversar, exceto Simplório, que os observa à distância. Cole então começa a contar piadas para aliviar o humor de todos, mas momentos depois ele falece devido aos ferimentos, chocando a todos. Vera chora muito e sofre por ele, e fica claro que Cole significava muito para ela. Na manhã seguinte, vários nazistas chegam ao local onde o fantasma vermelho matou seus soldados. Enquanto limpam o local, discutem como ele eliminou 61 alemães em apenas 2 meses. Ao ouvir isso, o comandante-chefe ordena ao capitão Brown e seu subordinado, Klein, que encontrem esse homem o mais rápido possível. Os soviéticos, por outro lado, continuam sua jornada e logo chegam a uma pequena cabana. Parece ter sido abandonado como resultado do ataque alemão. Moriashok vai verificar primeiro e convoca seus companheiros após determinar que é seguro. Lá dentro, ele descobre uma mesa posta com vodka e salgadinhos. Ele tenta beber, mas Kostya aparece e de repente o impede. Isso resulta em uma discussão entre os dois, já que Moriashok insiste em beber vodka. Mas o líder, morto, revela que se trata de uma armadilha alemã preparada para os guerrilheiros com comida envenenada e vodka. O resto do grupo logo segue e vemos que Vera está grávida. Ded e Politruk exploram a casa e descobrem os habitantes que foram mortos no celeiro. Eles então cobrem os corpos com um cobertor encontrado nas proximidades. Em outra cena, a equipe de Brown é vista dirigindo na neve. Klein conta onde o fantasma vermelho está operando, quantas pessoas ele matou e em qual vila. Porém, Brown interrompe perguntando se ele gosta de saunas. Klein responde que não, mas Brown dá a entender que está mais interessado na sauna do que no fantasma vermelho. Ao ouvir isso, Klein menciona que há uma vila abandonada próxima com uma grande casa de banhos em funcionamento. Ele também garante a Brown que o setor está limpo e que não há inimigos presentes. De volta à casa, Ded decide que eles devem ir até a vila próxima para comprar comida e fósforos. Vera não está se sentindo bem, então decide ficar para trás com Moriashuk como guarda. Porém, assim que os demais partem, os alemães chegam na mesma casa. Quando Vera os vê, ela rapidamente se esconde sob um grande baú. Klein mostra a Brown a comida envenenada na mesa, gabando-se de que foi seu trabalho que matou com sucesso muitos russos. Enquanto isso, Moriashuk alcança seus amigos que não viajaram muito. Ele informa que os alemães chegaram à fazenda e Vera está em perigo. Politruk dá um soco no rosto dele e o repreende por deixá-la sozinha. No entanto, Moriashuk afirma que ele saiu para urinar, viu os alemães e fugiu porque não conseguia combatê-los sozinho. O grupo agora é forçado a traçar um plano para salvar Vera.
Eles ficam para trás com seus rifles e ficam de olho nos alemães caso eles saiam. De volta à casa, os soldados preparam uma casa de banhos para Brown. Eles começam a brincar com um porco, mas Brown logo aparece e mata o animal a tiros. Ele ordena que não brinquem com a comida e sejam mais sérios. Enquanto isso, Vera continua a observá-los silenciosamente de seu esconderijo. Em outro lugar, Simpleton fala com Dead e pergunta o que há de errado com o olho de Kostya. O líder revela que há muito tempo Kostya roubou uma maçã de seu jardim. Dead disparou um tiro para o céu para assustá-lo, mas ele escorregou e teve o olho empalado por um galho. Dead admite que ainda se sente culpado pelo incidente. Por outro lado, Klein avisa Brown para não ir ao balneário porque o fantasma vermelho está por perto. Isso enfurece o capitão e ele começa a castigar seu subordinado. Enquanto isso, outro soldado chamado Gunter ouve os movimentos de Vera sob o peito. Ele então abre o baú e fica chocado ao descobrir algo dentro. Ele tenta protegê-la e sai silenciosamente, mas Brown percebe algo estranho e pergunta o que aconteceu. No final, Gunter é forçado a admitir que alguém está escondido no baú. Depois disso, Brown começa a interrogar Vera com Gunter como tradutor. Este último parece solidário com ela e garante que não vão machucá-la. Vera revela então que está grávida de 8 meses e que a casa é dela. Porém, Klein percebe que ela não está em nenhuma das fotos penduradas na sala e suspeita que ela esteja mentindo. Vera muda então a sua história, explicando que fugiu de uma aldeia vizinha e procurou refúgio aqui. Infelizmente, surgem problemas quando Klein descobre seu uniforme militar e identidade no canto, revelando que ela é um soldado. Ela começa a entrar em pânico e implora para que não a matem, mas sem sucesso. Klein começa a espancá-la brutalmente, fazendo com que Gunter corra para fora e vomite. Algum tempo depois, Klein expulsa Vera ensanguentada e descalça de casa. Os soldados soviéticos que observavam a casa à distância ficam horrorizados. Papai declara que Vera não pode ser salva e eles devem ir embora. No entanto, Simpleton de repente corre para frente e rasteja até a trincheira do perímetro frontal. Moriashok percebe isso e o segue também. Os dois eliminam facilmente 3 guardas alemães na trincheira. Por outro lado, Klein decide enforcar Vera. Mas um dos soldados mais velhos contesta, dizendo que é um castigo muito severo para uma mulher grávida. Klein concorda e decide atirar nela. Vera então começa a xingá-lo e afirma que Deus o punirá por seus crimes. Quando Gunter traduz suas palavras, Klein hesita em matá-la. Ele entrega a arma para Gunter, dizendo que tem 2 minutos para executar a mulher. Nesse momento, alguém atira na cabeça do soldado e o mata. Acontece que o fantasma vermelho chegou e joga várias granadas na casa. Vera aproveita para fugir pela cerca. Os soldados soviéticos também começam a atacar os alemães. E com a ajuda do fantasma vermelho, eles conseguem matar a maioria dos nazistas. Enquanto isso, Brown, que estava no banheiro, corre nu para o celeiro em busca de refúgio. O fantasma vermelho logo chega ao balneário onde Klein derrama água fervente sobre ele. Klein então tenta fugir, mas tropeça e bate com a testa em um tronco, nocauteando-o. Ele acorda pouco depois, mas finge estar morto. O fantasma vermelho não está melhor, pois também perde a consciência devido às graves queimaduras em seu corpo. Depois de eliminar todos, os soldados soviéticos respiram aliviados e trazem o inconsciente fantasma vermelho para dentro. Eles se reúnem em volta da mesa e começam a comer a comida deixada pelos alemães. Eles discutem o que fazer a seguir quando de repente Vera começa a ter contrações. Felizmente, papai tem alguma experiência em partos, então eles Simpleton a ajudam no processo. Depois de uma longa luta, ela finalmente dá à luz um menino saudável e todos comemoram o momento. Em outro lugar, vemos Brown vestido de mulher, correndo para a estrada na frente de um grupo de alemães. O grupo é liderado pelo mesmo oficial que inicialmente o encarregou de caçar o fantasma vermelho. Ele sente repulsa pela aparência de Brown e o encara com um olhar desapontado. Pouco depois, o fantasma vermelho acorda e começa a preparar seu rifle. Ele não diz uma palavra e simplesmente sai de casa. Os soviéticos deduzem de seu comportamento que os alemães estão por perto e se preparam para a batalha. Fora de casa, Klein finalmente se levanta e começa a fugir. Na cena seguinte, um grande número de tropas alemães cerca a casa e inicia o ataque. Eles começam a atirar granadas que destroem metade da casa. Felizmente, nenhum russo foi morto e eles também começaram a contra-atacar. Vera se esconde enquanto os outros disparam de volta da cobertura. Papai, em um acesso de emoção, pede desculpas a Kostya por seu olho e se prepara para dar cobertura para ele. À medida que os alemães se aproximam, o fantasma vermelho mata vários deles e atira uma bomba no comandante-chefe. Papai também elimina muitos inimigos antes de ser baleado e morto. Politruk fica gravemente ferido durante a luta e teve sua mandíbula deslocada.
No entanto, Moriarchuk coloca seu queixo de volta no lugar e lhe dá um pouco de vodka. Depois de se recuperar um pouco, Politruk pega uma metralhadora e fica bêbado. Ele consegue matar 4 inimigos antes de sucumbir a Brown. Momentos depois, Moriarchuk é atingido por uma granada e tragicamente perde a vida. Kostya também é baleado por Brown, aparentemente acabando com sua vida. Depois de matar todos os outros, o Fantasma Vermelho e Brown finalmente ficam cara a cara. Eles se envolvem em um duelo brutal, primeiro com armas, depois com baionetas e depois com as próprias mãos. No final, o Fantasma Vermelho prevalece e apunhala Brown fatalmente com sua lâmina. Mas justamente quando os mocinhos parecem ter prevalecido, Klein aparece e atira nas costas do Fantasma Vermelho, matando-o. O soldado alemão é então eliminado por um atirador misterioso à distância. Acontece que Vera e Simpleton conseguiram sobreviver. Com o bebê. Na cena seguinte, vemos o mesmo casal de atores do início do filme. Outro grupo alemão capturou o homem e está espancando diante de uma multidão. Sua esposa também está lá e assiste impotente do lado de fora. O oficial alemão então anuncia que qualquer pessoa que tenha visto o Fantasma Vermelho deve se apresentar, ou o homem será morto quando ninguém responder. Ele agarra uma criança e ameaça atirar nela. Vendo isso, o ator finalmente fala. Ele descreve como o Fantasma Vermelho resgatou e matou os alemães há alguns dias. Ele não está com medo desta vez e começa a amaldiçoar abertamente os alemães. O oficial nazista fica furioso ao ouvir isso e ordena que seus soldados o executem. No entanto, um atirador atira no comandante e em vários outros alemães, matando-os no local. O ator e sua esposa também atacam alguns alemães com as próprias mãos e os matam. Na sequência, o atirador revista os alemães mortos, remove seus distintivos e rouba qualquer comida ou armas. O ator olha para ele e percebe que ele é uma pessoa diferente, mas permanece em silêncio. No final do filme, descobrimos que o homem é na verdade Kostya, que sobreviveu e assumiu o papel do Fantasma Vermelho.